Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris. Eu sou o João e vou te falar que essas duas expressões, intervenção federal e intervenção militar, têm aparecido muito na boca do povo e na mídia, principalmente em relação após as eleições, final/começo de ano. E por falar nisso, feliz 2023 para todo mundo. E nesse clima eu já te peço inscrição no canal, ativação do sininho para não perder nenhum resumo. E bora lá! E não, essas duas expressões não são sinônimos, muito pelo contrário, são duas coisinhas bastante diferentes, porém ambas acontecem em situações de anormalidade. Contudo, a intervenção federal é válida, isso porque ela está presente na Constituição Federal, lá no artigo 21. Por outro lado, uma intervenção militar ela é válida entre aspas no caso de uma situação externa. E quando eu digo externa, eu estou dizendo que está envolvendo um outro país. E mais específico ainda, quando esse país está invadindo o Brasil, causando assim um cenário de guerra. E é o país invadindo o Brasil. Até porque o Brasil adota o princípio da não intervenção, artigo 4º da Constituição Federal. E esse princípio determina: nós não vamos enviar nossos soldados para outro país para resolver algum problema dali. O país abobrinha está com um ditador. O Brasil vai deixar que esse pessoal se resolva. Nós não vamos intervir. Então nunca será uma relação Brasil-outro país, mas sim o outro país em relação ao Brasil. Beleza? E também é totalmente inválido em situações internas, que levariam a uma situação de golpe. Ou seja, as Forças Armadas estão insatisfeitas com o governo, não aceitam os resultados das eleições, ou a administração chega a um ponto de calamidade tão absurdo que eles não veem outra saída senão intervir. E esse título, golpe, vai acontecer principalmente em países democráticos, que é o caso do Brasil. Então, se ocorresse essa intervenção militar, seria uma situação de Brasil contra Brasil. De um lado, brasileiros que querem a manutenção do sistema do jeito que está, do outro lado, os brasileiros que querem a reforma, que não aceitam o que está acontecendo. E em vez de seguirem as vias legais, vão lá e pedem golpe militar, pedem intervenção militar. Então aqui com esse quadro perceba que eles não são expressões similares. Isso é importante porque algumas pessoas têm sim confundido as coisas, quando na verdade apenas uma delas poderia ocorrer de forma correta, de forma legal, beleza? Sendo assim, a intervenção federal vai acontecer em quais situações de anormalidade? Dentre as várias, podemos citar aqui a integridade nacional ameaçada. Por exemplo, suponha que algum estado da federação, lá do sul, nordeste, sudeste, quer se separar do resto do Brasil, quer formar um país independente. Ou seja, o Brasil seria fragmentado, toda a sua composição, seu mapa, tudo mudaria. E a última coisa que um país quer é perder território. Uma das situações mais anormais que pode acontecer em um país é essa sua fragmentação. Por isso que este é um dos cenários em que a intervenção federal e não a intervenção militar poderia acontecer. E também podemos citar grave comprometimento da ordem pública. Isso aqui já aconteceu uma vez. Podemos citar como, por exemplo, aquilo que aconteceu lá em 2018 com a intervenção no Rio de Janeiro. O governo decretou hoje intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é conter a violência no Rio. É um sistema muito mais robusto de segurança social. As Forças Armadas jamais foram ameaça à democracia em qualquer tempo desde a redemocratização. E também existe a necessidade de assegurar o regime democrático, que via de regra é composto por eleições, nas quais são resolvidas pela votação, onde a maioria vai decidir o futuro do país. É claro que, em raras exceções, vai existir eleição com um único partido, um único candidato e mais ninguém, e aí ele vai ganhar sempre. E essas e outras situações você pode conferir lá no artigo 34 da Constituição Federal, que existe um capítulo, um título, um livro dedicado exclusivamente para as situações de intervenção, beleza? Agora alguns detalhes sobre essa intervenção federal. Quem é que pode solicitar e quando? Há, por exemplo, o Poder Legislativo e o Executivo, quando essa galera se sentir impedida de realizar o seu trabalho de forma livre e imparcial. Suponha que esses poderes estão sendo ameaçados, seja a instituição, seja os seus membros, seja os seus prédios. Nestes casos, eles podem solicitar. Temos também o STF, o STJ e o Tribunal Superior Eleitoral. E essa galera toda aqui pode pedir quando alguma desobediência de decisão judicial estiver acontecendo. Então algum deles toma uma decisão e ela não é cumprida. É óbvio que antes de solicitar a intervenção federal, eles vão dar um prazo limite, vão tentar aplicar multas, vão tentar alguma coisa, mas se essa decisão ainda não for cumprida, aí a intervenção federal pode ser solicitada.
E exclusivamente o STF pode solicitar quando tiver o descumprimento de uma lei federal. E aí a lei federal é um pouco diferente de uma decisão judicial. A decisão pode ser algo muito momentâneo, numa situação de calamidade, numa situação de extrema exclusividade. Agora, uma lei, geralmente ela tem um campo de atuação mais abrangente, que dura por muito mais tempo. E se por qualquer motivo ela não estiver sendo obedecida, a intervenção federal também poderá ser solicitada. Mas, nesse caso em específico aqui, exige-se a representação do Procurador-Geral da República. Afinal de contas, aqui nós estamos falando de uma lei que pega o país todo, diferentemente de uma lei municipal ou estadual, beleza? E uma vez que é solicitado, quem é que vai aprovar esse pedido? O Congresso Nacional, que tem a competência exclusiva para fazer isso. Só que beleza, foi feito o pedido foi aprovado, e quem vai colocar em prática? Quem é que vai decretar, executar esse pedido? Aí entra em ação o presidente da República, também de serviço exclusivamente dele. Então note-se que existe ali uma espécie de passo a passo: solicitação, aprovação, execução. E uma vez que o problema que gerou esse pedido, que gerou a necessidade da intervenção federal chegar ao fim, o que é que acontece? Via de regra, as autoridades que foram afastadas voltam aos seus cargos. A exceção é quando, justamente por causa desses cargos terem comprometidos, é que essas pessoas vão sofrer esse impedimento legal e não voltarão a eles. Então suponha que um governador, um prefeito, ou até mesmo o próprio presidente fez uma burrada tão grande que precisou de intervenção. Ah, beleza, essa burrada foi corrigida. O presidente, o prefeito, o governador volta a exercer o cargo? Não. E perceba que ser responsável pelo problema é uma coisa. O problema ter surgido durante o seu mandato é outra, fechou? E tudo isso está lá no artigo 36, 49 e 84, todos também da Constituição. E note, preste atenção aos verbos: solicitar, prover, aprovar e executar, beleza? E note que em todos eles continua aparecendo a expressão intervenção federal. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que intervenção militar praticamente não existe no Brasil. E é importante ressaltar isso porque a mídia, seja jornalística ou de entretenimento, pode confundir e utilizar expressões que não existem nos termos jurídicos. O mesmo vale para a palavra assalto. A expressão assalto, assalto à mão armada, essas coisas legalmente não existem. Ou é furto ou é roubo. E aí existem as suas qualificações. Porém, filme, série, telejornal gosta de usar essa palavra assalto. Porém, por mais que a palavra, a expressão seja bonita, seja muito utilizada, se ela não existir no mundo jurídico, não serve de nada, beleza? E agora sim chegamos ao tal do artigo 142, que esse aqui também estava dando o que falar. Porque assim, a maioria das pessoas que estavam falando dele estavam tendo uma ideia muito errada do que ele é e de como ele pode ser usado, de como ele deve ser usado. Esse artigo aqui, ele está lá no capítulo 2 falando das Forças Armadas, que é diferente do capítulo 6, onde está a intervenção. E não só o capítulo, também. Esses capítulos aqui estão em títulos diferentes, em livros diferentes, em situações diferentes. Mais uma vez aqui batendo na tecla para vocês de que são coisas separadas, diferentes. Colocá-los na mesma frase, por mais bonito e sentido que possa fazer, não vai ter efeito nenhum, beleza? E esse artigo vem para falar das Forças Armadas, trazendo como principais tópicos a sua composição, sua instituição, sua organização e sua função. Sendo assim, as Forças Armadas são compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Ela é uma instituição permanente, isso quer dizer que, mesmo em momentos de paz, elas vão existir. E quando eu digo momentos de paz, eu estou dizendo da necessidade da utilização dessas forças aí acima. Sei que existe a guerra social, a guerra urbana, polícia versus bandido, que é um caos. A gente tem medo de andar na rua, não pode ver dois caras numa moto que já fica surtado. Eu sei, mas não é esse tipo de guerra que eu estou falando aqui, beleza? Além disso, as Forças Armadas são regulares. Como assim? Isso quer dizer que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica elas fazem parte do corpo oficial de defesa do país. Porque pode acontecer de, em situações totalmente extremas, a anormalidade da anormalidade do país precisar recrutar ou até mesmo contratar exércitos particulares, conhecido também como mercenários. Algo que aconteceu lá na Ucrânia foi que o país, pequenininho, com um número reduzido de soldados, precisou libertar seus presos com experiência militar para poder ajudar na guerra. Esses presos farão parte da composição da Marinha, Exército e Aeronáutica da Ucrânia, porém esses indivíduos serão irregulares.
muito provavelmente em troca dos seus serviços prestados, uma vez que a guerra acabe, esses presos voltarão para a prisão, porém com muitas outras regalias, tempo de permanência muito menor, ou até mesmo serão sim libertados, porém com tornozeleira, ficarão ali numa espécie de saída condicional, por assim dizer. Diferentemente dos soldados oficiais que compõem as Forças Armadas, que uma vez que a guerra acabe, a pessoa está livre, leve e solta para continuar com a sua vida, beleza? Já a organização das Forças Armadas, ela diz respeito à sua hierarquia, ou seja, existe uma cadeia de comando determinada por patentes e que lá no topo da pirâmide existe o Presidente da República. O Presidente da República é o chefe superior de todas elas. Porém, até mesmo ele tem que seguir regras. Ele não pode usar do seu poder à torta e à direita por qualquer motivo. Já pensou, ele pede uma pizza, não gosta do sabor e pede para o general do exército mandar um míssil na pizzaria. Não vai rolar. Então existem situações específicas e nós já chegaremos a elas. Além disso, essa organização está pautada pela disciplina, que de forma bem resumida é o respeito a essa hierarquia. É o subordinado receber uma ordem e, ela sendo legal, executá-la sem hesitação. Ok? Por fim, quais as funções das Forças Armadas? Primeiro, defender a pátria em situações de guerra. Segundo, defender a Constituição. E aí começam as interpretações variadaças sobre esse artigo. De forma resumida, podemos dizer também que é a defesa da lei suprema do país. Beleza? Agora, alguns detalhes a mais que estão lá nesse artigo é que não existe habeas corpus quando o militar sofrer punição disciplinar. E veja aqui que é pautada na disciplina. Ah, respondeu um superior. Cadeia nele. Vai ficar 2, 3 dias lá e já era. E aos militares é proibido greve e sindicalização, como também a filiação partidária, mas aí enquanto ele estiver na ativa. Aposentou, foi dispensado, aí são outros 500. Aí ele está liberado. E também de conhecimento de quase todo mundo, a existência do serviço militar obrigatório para homens. Para as mulheres existem algumas exceções, existem alguns trabalhos que elas podem fazer. E falando de alguns trabalhos diferentes dos militares, existem serviços alternativos que podem ser ofertados aos homens, desde que seja em tempos de paz, e esses caras não querem prestar o serviço militar por algum tipo de convicção filosófica ou religiosa. E isso você pode conferir lá no artigo 142 e no 143, e são esses dois artigos que vão falar das Forças Armadas na Constituição. Então perceba que em nenhum momento esse artigo vem apresentar justificativas que deem algum tipo de base para o que estava sendo solicitado nas ruas, beleza? Ah, mas o poder emana do povo. Verdade, porém não. Existe o sim e o não. De fato, lá no artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, tá lá. Todo poder emana do povo. Legal, esse é o sim. Só que nesse mesmo parágrafo tem o só que não. Note ali, por meio dos representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nos termos desta Constituição quer dizer, o povo, o poder, tem que respeitar as regras ditas aqui. E quais seriam essas regras? Vamos lá. O povo, obedecendo à Constituição Federal, vai exercer esse poder de forma direta ou indireta. Na indireta, vai ser por meio dos seus representantes, a pessoa em quem ela votou. Senadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente, toda essa galera. Como que o poder vai ser feito? Como que o poder vai ser expresso? Por meio de pressão popular, como por exemplo, greves e passeatas. Até aí, beleza. Agora, vandalismo e interdição de vias não é um meio correto de fazer isso, beleza? Já a forma direta com a que o povo pode exercer o seu poder, emanar o seu poder, é por meio de plebiscito e referendo. Diferenças entre elas. No plebiscito, os legisladores vão fazer a seguinte pergunta. Querem que a gente faça? Querem que a gente divida o Estado? Querem que a gente recolha as armas? E aí o povo vai decidir, sim ou não. Já no referendo, os legisladores já tomaram a decisão, já fizeram alguma coisa, e aí eles vão perguntar para o povo, vocês aceitam isso aqui que a gente fez? Vocês aceitam isso aqui que nós já fizemos? E aí o povo vai falar sim ou não. E detalhe, existe a diferença entre esses verbos que eu estou apresentando. Aprovar e recusar vai fazer referência a plebiscito. Ratificar, rejeitar, referência a referendo. Isso aqui pode cair muito peguinho em questão de prova. Como? Trocando. Por meio de plebiscito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o povo foi ratificar. Opa, o povo vai aprovar. Atenção a esse pequeno grande detalhe, beleza? Mas João, e se o povo, fazendo pressão popular do jeito certo,
pedir para os seus representantes cobrarem das pessoas que têm poder suficiente para exigir a intervenção, seguirem todo esse passo a passo aqui de forma correta, porque até aqui tá beleza. Porém, chegou neste ponto, vai surgir o seguinte questionamento: por que o povo está querendo essa intervenção? O sabor de pizza não estava legal? O Brasil não ganhou a Copa? Paciência, vai ter que esperar 4 anos. Não gostou de quem foi eleito? Paciência, vai ter que esperar 4 anos. Fazer o quê? Ou tivemos alguma invasão estrangeira? Tá tendo algum grave comprometimento da ordem pública? As greves, as interdições de vias chegaram num ponto de calamidade, num ponto insuportável? O regime democrático está sendo ameaçado? A galera não está aceitando o resultado das eleições, estão pedindo para acabar com isso, acabar com aquilo? Esse aqui é um problema. Problema? Então tem 2. Ou temos alguma lei federal descumprida? Lembrem-se que eu disse no comecinho que existem situações de anormalidade? São basicamente essas que eu coloquei aqui. Ah, mas isso não tá certo, isso não é justo. Onde já se viu, esse cara não devia estar sendo eleito, não devia estar sendo candidato. Eu sei que é frustrante, eu sei que é chato, eu sei que não é legal, mas infelizmente, às vezes aquilo que é legal, no sentido de seguir a lei, infelizmente, não é sempre certo nem sempre justo. Como assim? Vou tentar explicar de uma forma bem didática, bem ABC, literalmente, como é que funcionam as leis aqui no Brasil. Suponha que para o cara ser condenado, ele precise fazer o ato A, B e C. Os 3 juntos. 3 de 3. Se tiver apenas 2, o cara não vai ser condenado. Se tiver só o A e o B, não vai ser condenado. Só o B e o C, não vai ser condenado. Beleza? Agora, para o cara ser inelegível, ele vai precisar dos outros requisitos seguindo a mesma lógica. 3 de 3. Agora, para o cara ser condenado e inelegível, a coisa começa a ficar delicada, complicada, confusa, um balaio de gato. Como assim? Vamos supor aqui que vai precisar de todos esses requisitos, não pode faltar nenhum e eles precisam estar em sequência. Aqui o detalhe já começa a complicar. Por quê? Se seguir tudo isso, 6 requisitos, em ordem, vai estar ok. Se mudar uma sequenciazinha, se a atitude, o ato, o crime B for cometido antes do crime A e depois não interessa que siga a sequência correta, essa pessoa já não vai estar mais aqui no campo do condenado e inelegível. Pode ser que ela seja só condenada, mas vai ser elegível. Ou vice-versa, beleza? Além disso, para complicar ainda mais, essa pessoa tem que ser apresentada no tempo correto. Se for apresentada antes, não vale. Se for apresentada depois, não vale. Tem que ser exatamente no tempo determinado. E também para a pessoa certa. Se tiver tudo isso aqui junto, esse pacotão, beleza. A pessoa vai ser condenada e inelegível. Não adianta nada ter os 6 requisitos em sequência, ter sido apresentada no tempo certo, só que foi para a pessoa errada. Era para ter sido apresentada para o Ministério Público, foi apresentado para o juiz. Era para ter encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, foi encaminhado para o Departamento de Trânsito. Não interessa. Esse pacotão todo aqui vai ser inválido. De forma bem genérica, bem ilustrativa, bem simples, foi o que aconteceu com algumas pessoas. Aí entra advogado de um lado, vai apresentar o seu lado. Mas é aqui, olha só um dos requisitos, só trocou a sequência, que não sei o quê. Aí vai entrar os outros advogados. Ah, mas na lei está dizendo que tem que ser A, B e não B, A. E aí vai ter bate-boca, bate-boca, bate-boca e aí vai ter as decisões. Ah, mas isso não é certo. Ah, mas isso não é justo. Mas é legal. E é assim que funcionam as nossas leis. Por isso que, recentemente, final de 2022 e início de 2023, de acordo com as decisões, interpretações e entendimentos dos juízes que leram aquilo que está na lei, chegaram à decisão de dizer: o cara foi condenado, cumpriu pena, agora ele está elegível de novo. Se candidatou, concorreu, recebeu a maioria dos votos, foi eleito. A lei foi cumprida. Regime democrático venceu. E esse é o jogo chamado Brasil. Se você não gosta dessas regras, você pode mudar de jogo. Você pode jogar o jogo Estados Unidos, o jogo China, o jogo Rússia. Ou você pode votar em pessoas que queiram mudar essas regras de forma democrática, de forma legal. Ou você mesmo pode se candidatar de forma legal, de forma democrática, e você mesmo chega lá e mudar as regras do jogo. Porque do jeito que a situação está, é desse jeito aqui. Não adianta nada ter cometido todos os 6 crimes em sequência, o processo ter sido apresentado no tempo certo, mas foi para a pessoa errada. Opa, meu querido, a lei diz que se for para a pessoa errada, vai ser anulado tudo, vai ter que começar tudo de novo com a pessoa certa agora analisando. Foi basicamente isso que aconteceu, beleza? Para o primeiro vídeo do ano eu não trouxe nenhuma questão para vocês, porque esse tema aqui é chato, tem muita gente satisfeita, então eu não queria te encerrar com questões. Mas espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, e se tiver sugestão de tema a ser reduzido, deixe aí também. Valeu pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!